Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da rodada 16 do Brasileirão. O adeus de um artilheiro. Fluminense vence o Ceará e faz uma festa histórica para a despedida de Fred. Vitória e festa para Cássio. Corinthians derruba o Flamengo no jogo de número 600 do goleiro Cássio pelo clube. Empate e liderança. Palmeiras não sai do zero com lanterna Fortaleza, mas segue na ponta. Sem gols e com polêmica. Atlético Mineiro e São Paulo empatam em jogo com polêmicas de arbitragem. Com todas as glórias para um dos maiores artilheiros do Brasileirão, emoção. Grandes dribles e belos gols, o Magazine da rodada 16 do Brasileirão começa agora! Em Bragança Paulista, Red Bull, Bragantino e Avaí abriram a 16ª rodada do Brasileirão Açaí. Em crise, o Massa Bruta chegou ao jogo sem vencer há 3 rodadas. Já o Leão Catarinense conquistou apenas uma vitória fora de casa no campeonato. O técnico Maurício Barbieri repetiu a escalação da derrota para o Botafogo na última rodada, dando mais sequência para o atacante Sorriso. Já Eduardo Barroca, pelo Avaí, colocou Jean-Pierre e Rafael Vaz pela primeira vez como titulares. Vladimir e Potker voltaram à equipe. A primeira chance do jogo foi dos donos da casa. Alejandro cavou para Johan, que tentou encobrir o goleiro, mas Vladimir fez grande defesa. Na pressão, o Massa Bruta chegou com mais uma boa chance e outra boa defesa de Vladimir nesse chute de Arthur. No último lance da primeira etapa, Cleiton lançou Alejandro, que ganhou de Arthur Chaves, mas parou outra vez em Vladimir. O Avaí voltou melhor para a segunda etapa e assustou em bola colocada na área e Rafael Vaz bateu pro gol, mas Cleiton também fez ótima defesa. Em outra defesa maravilhosa de Vladimir, outra vez o goleiro se deu bem no duelo com Alejandro, que cabeceou após cruzamento de Arthur. Mas finalmente o gol saiu. Bola na área, Vladimir afastou, mas a bola caiu no pé de Miguel, que fez um domínio bonito, bateu para a área e Luan Cândido balançou as redes. Terceiro gol do lateral no Brasileirão. Olha agora a pintura que Alejandro fez para aumentar a vantagem do Massa Bruta. Deixa que eu chuto entre jogadores do Avaí e Arthur encontrou um camisa 9 sozinho para encobrir Vladimir. Um golaço! Finalmente o atacante venceu o duelo com o goleiro do Leão. E no fim deu tempo para mais. Linda assistência de Aderlan, que encontrou Elinho sozinho dentro da área e ele não perdoou. Calma que ainda não acabou. Arthur entrou pedalando e bateu pro meio da área. Praxedes completou. Fim de uma bela vitória do Red Bull Bragantino. Os paulistas vão aos 21 pontos, enquanto o Avaí ficou com 18. Na despedida de Fred, um dos maiores ídolos de sua história, o Fluminense recebeu o Ceará no Maracanã lotado. A festa da torcida nas arquibancadas era linda desde antes do início da partida. E uma vitória colocaria o tricolor na briga pelas primeiras posições do campeonato. O camisa 9, grande estrela da noite, começou no banco de reservas. Enquanto o técnico Fernando Diniz escalou Matheus Martins, John Arias e Herman Cano no ataque. Do outro lado, Marquinhos Santos foi com Luiz Otávio e Messias na defesa, e Yuri Castilho no comando do ataque. E embalado pela festa da torcida, o Fluminense começou pressionando. Arias chegou pela esquerda e cruzou rasteiro no meio. Cano chegou batendo e já exigiu uma grande defesa de João Ricardo. No rebote, Samuel Xavier não conseguiu acertar o gol. A primeira boa chegada do Ceará foi aos 30 minutos com esse chutaço de Bruno Pacheco de fora da área. Fábio se esticou e fez uma defesa com segurança. Ainda na primeira etapa, Caio Paulista apareceu pela direita. Criou espaço para cruzar e colocou a bola na cabeça de Herman Cano. O camisa 14 cabeceou para baixo com tranquilidade, fez o seu 10º gol no Brasileiro e homenageou Fred, mandando corações para a galera, imitando a icônica comemoração do camisa 9 tricolor.
E o segundo tempo começou do mesmo jeito. Samuel Xavier encontrou espaço para dar um lindo passe para Cano, que não foi fominha, levantou a cabeça e deixou Matheus Martins tranquilo para mandar a bola para dentro e ampliar a vantagem. A partir disso, o Ceará se lançou ao ataque e aos 68 minutos, Vina recebeu o cruzamento dentro da área, dominou no peito e acertou um belo voleio. E aos 75 minutos, o momento que todos esperavam. Fernando Diniz chamou Fred Guedes para o lugar de Cano. E o maior artilheiro da história do Brasileirão, na era dos pontos corridos, entrou em campo pela última vez. E o Maracanã ferveu. Mas mesmo com toda a festa, quem atacava mais eram os visitantes. No minuto 80, Vina cobrou o escanteio e encontrou Yuri Castilho na área. Mas Fábio estava lá mais uma vez para outra grande defesa. E só nos acréscimos o Ceará conseguiu finalmente passar por Fábio. Richard fez grande jogada e a bola desviou, sobrou no pé de Luiz Otávio, que finalizou de esquerda e diminuiu. No entanto, não deu tempo para tentar o empate. Luiz Flávio de Oliveira apitou pela última vez. O Fluminense venceu e Fred saiu de campo ovacionado e emocionado com a certeza de que marcou história no futebol brasileiro e no tricolor carioca. O Goiás recebeu no Ailé Pinheiro uma embalada equipe do Atlético Paranaense. A equipe esmeraldina buscava a vitória em casa para melhorar a sua condição na competição contra um Atlético invicto a 14 jogos na temporada e que vem de uma classificação da Libertadores para as quartas de final. Jair Ventura perdeu um dos destaques da equipe, Elvis, e com isso Felipe Bastos foi adiantado no meio-campo da equipe esmeraldina. Do outro lado, Luiz Felipe Scolari decidiu poupar alguns de seus jogadores pensando na Copa do Brasil. Com isso, quem ganha a chance de iniciar a partida pelo Furacão é Coelho, Matheus Fernandes e Orejuela, com Terans como opção no banco. Com o apoio da torcida e querendo se impor em casa, o Goiás começou com Diego avançando pela direita no cruzamento. Nicolas conseguiu desviar e a bola procura quem sabe fazer gol. Pedro Raul colocou o Goiás na frente no placar e com o gol chegou aos 8 da Série A. Ele tem faro de gol. Buscando rápida recuperação, Canóbio encontrou espaço e bom cruzamento para Coelho, livre na segunda trave, furar o chute. Lamento de Coelho, grande chance desperdiçada para igualar o placar do Furacão. Na bola parada, o Goiás encontra o caminho das redes novamente. Bola alçada na área em escanteio, Nicolas de novo de cabeça, dessa vez ele mesmo, empurrando para o fundo da rede. Delírio da torcida no estádio Ailé Pinheiro. Procurando voltar ao jogo, a equipe de Luiz Felipe Scolari passou a tomar mais iniciativa. Em jogada trabalhada que terminou em finalização de Abner, Rafael Claus assinalou pênalti para o Atlético Paranaense. Na cobrança, Terans deslocou o goleiro Tadeu para diminuir o placar. Sexto gol de Terans na Série A. Após o gol, o Furacão teve dificuldades com a forte marcação do Goiás. E a bola aérea foi a solução. Pedro Henrique jogou para a área após disputa pela bola e sobrou para Terans finalizar para a grande defesa de Tadeu. Fim de jogo com muita festa da torcida do Goiás. Vitória importante da equipe de Jair Ventura que se afasta da zona de rebaixamento, enquanto o Atlético de Filipão perdeu a sua sequência invicta e também a chance de encostar mais no líder Palmeiras. Embalado pela vitória heróica na última rodada contra o Fortaleza, o Coritiba recebeu o desesperado Juventude, penúltimo colocado no Couto Pereira. Um dos melhores times jogando em casa no campeonato, o técnico Gustavo Morínigo pôde escalar novamente o trio ofensivo, Léo Gamalho, Igor Paixão e Aleph Manga. Já o Juventude vinha de uma sequência de 6 jogos sem vitórias, e com isso Humberto Louser depositou as esperanças de gol em Ricardo Bueno e Oscar Ruiz. Mesmo fora de casa, os visitantes começaram no ataque. Rodrigo Soares cruzou e Ricardo Bueno cabeceou na trave. O Coritiba não conseguiu afastar e Moraes Júnior arriscou de longe. Rafael William espalmou nos pés de Paulo Henrique. O camisa 96 apenas empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar em Coritiba. Na vantagem no placar, os visitantes apostaram muito nos contra-ataques. Pedro Henrique recebeu na direita e cruzou. Henrique se atrapalhou e cometeu pênalti em cima de Ricardo Bueno. O próprio camisa 9 foi para a cobrança e marcou 2-0 Juventude em pleno Couto Pereira. O Coritiba até tentou pressionar, como nesse lance de Igor Paixão,
O atacante recebeu de Léo Gamalho e chutou bonito, mas a bola acertou a trave. No segundo tempo, depois de várias trocas no intervalo, finalmente o Coritiba conseguiu diminuir o placar. E com quem mais poderia ser? Sempre ele, Léo Gamalho. O centroavante recebeu o cruzamento de Igor Paixão e cabeceou bem, diminuindo a vantagem adversária. Igor Paixão estava numa manhã inspirada. O camisa 98 cortou para dentro e encontrou Adrian Martínez. O atacante protegeu bem a bola, girou e finalizou bem, sem chances para o goleiro. O Coritiba ainda teve a chance de virar o jogo. Depois de erro na saída de bola do Juventude, Léo Gamalho tocou para Adrian Martínez, mas o chute do atacante saiu pelo lado do gol de César. E não deu tempo para mais nada. 2-2 e um resultado ruim, tanto para o Coritiba, que não conseguiu se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, tanto para o Juventude, que segue distante de sair da zona de rebaixamento. Rivais nas quartas de final da Conmebol Libertadores, Corinthians e Flamengo também se enfrentaram pela 16ª rodada do Brasileirão na Neoquímica Arena. O Timão não vencia o duelo desde 2018. Foram 9 jogos, com 8 derrotas e apenas um empate nesse período. O jogo marcou a partida de número 600 de Cássio pelo Timão. Foram muitas as homenagens para o grande ídolo corintiano, que conquistou 9 títulos em 10 anos pelo clube. E claro, ele estaria entre os titulares de Vitor Pereira. Sem Mantuan, negociado com o Zenit, Lucas Piton foi a alternativa na ponta esquerda. Pelo lado rubro-negro e já com as atenções voltadas à Copa do Brasil no meio da semana, um time bem modificado, com alguns garotos da base entre os titulares. Fabrício Bruno e Rodrigo Caio fazendo a dupla de zaga. E claro que Cássio estaria inspirado neste dia. Começou mostrando aos 30 minutos quando Vitinho chegou pela esquerda e mandou pro gol. Além da defesa, o camisa 12 ainda contou com a trave para salvar o Coringão. O Corinthians tentou responder rápido e pediu pênalti nesse lance de Ayrton Lucas em Adson. A revolta corintiana foi tamanha que o técnico Vitor Pereira foi até expulso. No finalzinho, mais uma vez com o Adson, o Corinthians chegou perto do gol, mas a bola foi por cima. Na segunda etapa, o Timão voltou pressionando e chegou ao gol graças à ajuda do rival. Bola na área do Flamengo e Rodinei errou o domínio, mandando contra sua própria rede. Atrás do placar, o time carioca foi para cima, mas Cássio estava lá para atrapalhar 2 vezes. No finzinho, Roger Guedes fez linda jogada, driblou o goleiro, mas não conseguiu ângulo para acertar o alvo. Seria um golaço. E quase saiu caro, pois com Pedro, o Flamengo quase empatou o jogo na resposta muito rápida. Vitória importante que devolve a vice-liderança ao time paulista com 29 pontos. O Flamengo segue na metade da tabela com 21. O Atlético Mineiro recebeu São Paulo no Mineirão, sonhando em roubar a liderança do Palmeiras. Mas no caminho havia um tricolor confiante em sair de Belo Horizonte com os 3 pontos e subir na tabela. Antônio Mohamed foi a campo com Zaratio, Vargas e Hulk no ataque, deixando Ademir no banco. Já Rogério Ceni fez uma linha com 5 atrás para segurar o poder ofensivo do oponente, com o artilheiro Caleri à frente junto a Patrick. No começo morno, o time da casa teve a primeira chance aos 26 minutos. Hulk tabelou com Vargas pela direita e chutou quase sem ângulo, mas Andrei estava bem posicionado para fazer a defesa. No rebote, a zaga afastou o perigo. No final da primeira etapa, o tricolor também teve a sua chance. Patrick recebeu de Wellington e fez a parede para Igor Gomes, que chutou de fora da área, muito perto do gol do Everson. Na segunda etapa, o São Paulo voltou a oferecer perigo em 2 oportunidades. Na primeira, Patrick chegou um pouquinho atrasado e não conseguiu alcançar o cruzamento rasteiro. Na sequência, Guga perdeu a bola e Pablo Maia chutou de fora da área, mas Everson fez boa defesa. O Atlético respondeu com Júnior Alonso. Após cruzamento na área, Miranda deu um toque salvador antes de Alonso finalizar de joelho para fora. O Galo tentou uma última vez. Após escanteio, Júnior Alonso resvalou na bola e Jair cabeceou um pouco acima da meta São Paulina. Fim de jogo e o 0 não saiu do placar. Resultado ruim para os donos da casa, que perderam a vice-liderança para o Corinthians. Já o São Paulo se manteve próximo ao G6.
Duelo de times com destinos diferentes na Sul-Americana. O eliminado Santos, que demitiu o técnico Fábio Bustos, recebe o classificado para as quartas de final Atlético Goianiense, mas que está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Sem um treinador efetivo, o auxiliar Marcelo Fernandes comandou o Peixe e promoveu o retorno de Carlos Sanches ao time titular pela primeira vez no ano. Desfalcado, sem Marlon Freitas e Wellington Rato, o treinador Jorginho foi com Edson Felipe e Shailon, respectivamente. O Santos chegou com perigo primeiro, Rodrigo Fernandes cruzou bem e Marcos Leonardo cabeceou como manda o manual, mas a bola passou raspando a trave. 4 minutos depois foi a vez de outro Leonardo. Léo Batistão recebeu na entrada da área e chutou forte, o goleiro Ronaldo espalmou para escanteio. O último lance do primeiro tempo só não terminou em gol depois do chute de Baralhas, graças a Zanocelo, que estava bem posicionado e tirou o perigo. A segunda etapa começou pouco movimentada, mas com gol. Maicon subiu na cobrança de escanteio e após a bola encostar nele, sobrou perfeita para Lucas Barbosa marcar o seu primeiro gol no campeonato. O empate só não veio graças a mais um milagre de João Paulo no Brasileirão. Baralhas rolou para Jefferson, que chutou muito forte, mas lá estava o goleiro santista para pegar a bola no ângulo. O Santos quase aumentou a vantagem em boa jogada individual de Bruno Oliveira, que passou pelos marcadores e bateu colocado, fazendo Ronaldo se esticar inteiro para defender. Agora foi a vez de Camacho fazer uma boa jogada, dando um drible a Lazidane e tocar para Lucas Barbosa, que rolou para Marcos Leonardo, chutando cruzado, o artilheiro passou perto do gol. O gol de Lucas Barbosa deixa o Santos com 22 pontos. Já o Dragão fica na zona de rebaixamento com 17. Bonita tarde de domingo em Fortaleza para receber o duelo entre o Lanterna e o líder do Campeonato Brasileiro. Os dois times não sabiam o que era vitória a 2 rodadas, portanto, precisavam vencer. O técnico Vojvoda escalou Fernando Miguel para ser o titular no gol do Leão. Romarinho e Moisés formaram a dupla de ataque. Já Abel Ferreira optou por Luan na vaga de Gomes na zaga e Wesley, Dudu e Rony, o trio ofensivo. E o Fortaleza abriu o placar logo no começo do jogo. Zé Wellison soltou uma bomba de fora da área sem chance para o goleiro palmeirense. Mas depois de uma checagem no VAR, o árbitro Wilton Pereira Sampaio anulou o gol por um toque de mão de Matheus Vargas no início da jogada. A chance agora é do Palmeiras, que chegou com Wesley pela esquerda e Rony quase marcou. Tite foi bem no bloqueio. Em rápido contra-ataque, Romarinho chegou pela esquerda, mas bateu fraco para a boa defesa de Everton. Mais uma chegada do Leão, agora com Moisés, que bateu para outra defesa do goleiro palmeirense. Na sequência, Matheus Vargas tentou, mas o Everton defendeu mais uma. Mais ligado na segunda etapa, o Palmeiras assustou, com Zé Rafael de cabeça, mas Fernando Miguel defendeu bem. A resposta do Leão, Pikachu foi lançado e caiu cara a cara com o Everton. O goleiro salvou mais uma. Quem também ficou cara a cara com o goleiro rival foi Breno Lopes, lançado por Rony. Mas o atacante também perdeu o duelo para Fernando Miguel. E no apagar das luzes, luzes apagadas. Aos 90 minutos, queda de energia na Arena Castelão e depois de meia hora aguardando, a arbitragem decidiu pelo fim do jogo. O Palmeiras ainda é líder com 30 pontos, mas são 3 jogos sem vencer. O Leão ainda lanterna, também sem vitória há 3 rodadas e com 11 pontos. A Arena Pantanal foi o palco para o duelo entre Cuiabá e Botafogo. O Cuiabá jogou em casa, vindo de vitória na última rodada e, com isso, procurando embalar a segunda consecutiva e assim sair da zona do rebaixamento. Segundo o melhor visitante do Brasileirão, o Fogão buscava se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. O treinador Antônio Ferreira manteve a base da equipe que venceu o Avaí na rodada passada, com o Alisson ganhando a vaga no ataque no lugar de André Luiz. O Botafogo de Luiz Castro contou com a volta do artilheiro Erisson e do meia Lucas Piazon, sem poder contar com Vinícius Lopes, suspenso. Procurando agredir a defesa do Botafogo, o Cuiabá iniciou o jogo com forte marcação e velocidade. Em rápida trama entre Valdívia e Rodriguinho, o camisa 11 do Cuiabá procurou Alisson dentro da área. Porém, Cuesta cortou, evitando o primeiro ataque do jogo. Pressionando em casa, o Cuiabá encontrou espaço para finalizar fora da área. Gatito espalmou mal e a bola sobrou para Alisson estufar a rede. Placar aberto na Arena Pantanal e muita festa da torcida do Dourado. O jogo, apesar da forte temperatura em Mato Grosso,
deu uma esfriada. Sem conseguir encontrar espaços para atacarem em noite ruim coletiva, a equipe do Botafogo viu na segunda etapa o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, após checagem no VAR, definir a expulsão do lateral Hugo, após falta dura em João Lucas. Tentando matar a partida, o Cuiabá encaixou boa jogada pela esquerda e com Igor Carius lançando no segundo poste, e após chute de Marcão e rebatida de Gatito, o próprio Carius finalizou, porém, em revisão do VAR, a posição foi considerada irregular e o gol anulado. Após mais uma expulsão da equipe carioca, dessa vez Daniel Borges após 2 cartões amarelos, a equipe da casa encontrou espaços e foi assim que definiu o placar. Após receber bom passe de Rafael Gava, André Luiz não perdoou e botou números finais à partida. E com o resultado, o time sai da zona da degola. A derrota e a partida pouco inspirada fizeram o Botafogo se afastar do G6, estacionando no meio da tabela. Para fechar a rodada 16 do Brasileirão, o Internacional recebeu o América de Minas Gerais no Beira-Rio. Embalado no campeonato, o time de Mano Menezes buscava os 3 pontos para entrar no G4. Já os americanos de Belo Horizonte precisavam pontuar para deixar as últimas posições. Com muitos desfalques, Mano escalou os melhores nomes que tinha à disposição. Wagner Mancini contou com a volta do seu zagueiro e líder Iago Maidana, mas que começou no banco. A primeira oportunidade do jogo foi do Inter. Tyson cobrou o escanteio com muito veneno e quase fez um gol olímpico, mas o goleiro do América estava atento e deu um soco na bola. No rebote, Edenilson e Pedro Henrique se enrolaram e não aproveitaram a boa chance. Aos 31 minutos, outra jogada do Colorado. Heitor recebeu de Gabriel e cruzou, mas o zagueiro fez o corte. O próprio lateral ficou com a bola e arriscou, mas desviou e quase enganou o goleiro. O Inter continuou pressionando no segundo tempo. Depena cruzou buscando Edenilson, mas no meio do caminho, Matheus Cavicchioli deu um tapinha, jogando para escanteio. Johnny recuou muito mal para Daniel e a bola ficou curta. Carlos Alberto, esperto, roubou a bola e tentou driblar o goleiro, mas Daniel foi muito bem e evitou o gol. O América não aproveitou a sua chance, mas o Inter sim. Bosquilha cobrou o escanteio. Cavicchioli tirou de soco. Johnny pegou o rebote e colocou na área. A bola passou por todo mundo e sobrou para Moisés, que só empurrou para o fundo do gol. O VAR ainda revisou a posição de Moisés. As linhas foram traçadas e a posição foi confirmada. Gol legal do Inter! Fim de papo em Porto Alegre e fim da rodada 16. Vitória épica dos colorados. O gol no fim do jogo fez com que o time pulasse para a 3ª posição do campeonato. Resultado péssimo para o América, que segue beirando a zona de rebaixamento. Em terceiro lugar da nossa lista, abrindo os trabalhos, chega o Matheus Martins do Fluminense. Jogada bem trabalhada do ataque tricolor, assistência de Herman Cano e toque para o fundo do gol de Matheus Martins. Na segunda posição do nosso top 3 vem o Adrian Martínez. O argentino do Coritiba recebeu um passe na entrada da área, dominou a bola, limpou a jogada e chutou no cantinho do goleiro do Juventude. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. Adrian Martínez, autor do gol mais bonito da rodada 16. E em primeiro lugar na nossa lista chega Alejandro. O atacante do Red Bull Bragantino fez aquelas obras de arte com a bola. Um toque por cobertura espetacular na saída do goleiro e um gol para garantir a presença no topo dos mais bonitos da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. No jogo em que completou 600 jogos com a camisa do Corinthians, Cássio teve outra atuação fantástica. A defesa mais incrível da rodada 16 foi dele. Um chute forte colocado de Vitinho do Flamengo e um dos maiores ídolos da história do Corinthians se esticou inteiro para espalmar a bola para a linha de fundo. O drible mais espetacular da rodada 16 foi do Canóbio do Atlético Paranaense. Olha só o que ele fez com o Nicolas do Goiás.
Bola entre as pernas, perfeita. Lance de cinema, uma verdadeira obra de arte. Esses foram os jogadores e o técnico que se destacaram na rodada 16. Fábio, do Fluminense. Samuel Xavier, do Fluminense. Raul Gustavo e Gil, do Corinthians. Lateral esquerdo, Luan Cândido, do Red Bull Bragantino. No meio-campo, Duqueiroz, do Corinthians. Johnny, do Internacional. Lucas Barbosa, do Santos. Na ponta direita, Arthur, do Red Bull Bragantino. Na ponta esquerda, Pedro Raul, do Goiás. E com a camisa 9, Herman Cano, do Fluminense. O técnico é Fernando Diniz, também do tricolor carioca. Hoje o nosso quadro de melhor jogador da rodada vai ser ainda mais especial. O escolhido é o Fred, uma homenagem para o ídolo do Fluminense e do futebol brasileiro que se despediu do futebol nesta rodada. Fred fez história com a camisa tricolor e também com a da seleção brasileira. Jogou também por aqui no América, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Fred entrou em campo em 337 jogos pelo Campeonato Brasileiro e marcou 158 gols. Após a 16ª rodada do Brasileirão, a classificação é essa. A rodada 17 começa no sábado com duelo entre Atlético Paranaense e Internacional. Um pouco mais tarde, o Flamengo enfrenta o Coritiba. O Avaí mede forças com o Santos e o Corinthians vai até o Castelão enfrentar o Ceará. No domingo, a ação começa pela manhã com Juventude e Goiás. À tarde, continua com um grande clássico entre São Paulo e Fluminense. E um pouco mais tarde, Botafogo e Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e Fortaleza e América Mineiro e Red Bull Bragantino. A rodada termina segunda, com o Palmeiras recebendo o Cuiabá no Allianz Parque. E por hoje é só, o nosso Magazine da rodada 16 termina por aqui. Nos vemos na próxima rodada.